Olá, tudo bem com vocês, meus empreendedores? Como é que vocês estão? Bem? Eu estou bem também, feliz de estar aqui com vocês para mais uma super aula, para mais um aprendizado, tá? E hoje eu trouxe para vocês um MEI, tá? Para a gente fazer um estudo de caso. Eu sei que tem muitas dúvidas em torno do MEI, se devo desenquadrar, se não devo, né? Que eu tenho que fazer, em quais situações eu tenho, quais opções. E aí eu quis trazer para você hoje, de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, o que eu quero que você faça para a primeira coisa? Vamos lá. Primeira tarefa da aula, começar a se inscrever no canal. Exatamente. Porque se você não se inscrever, você nem vai ficar sabendo quando tiver aula nova por aqui. Ativar o sininho também, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, aparece para você e você já fica sabendo das novidades em primeira mão. Essas são as suas duas primeiras tarefas. Combinado? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Perfeito. Agora o que você vai fazer? Pegar papel e caneta, um copo com água e vamos lá. Se tiver dúvida, deixa embaixo da aula depois. Ó, o que eu trouxe para você hoje? A gente tem o MEI, que ele é prestador de serviço, tá? Ele abriu uma empresa em 2023, então ele abriu o seu MEI em 2023, né? E faturou em 2024 até novembro R$ 80.000. R$ 80.000 ele já faturou, certo? Mas o que é importante aqui, quando você olha para esse MEI, que ele já faturou R$ 80.000? O mais importante aqui é perguntar para ele a projeção, a previsão de faturamento até 31/12. Porque se ele falar assim, Fabinho, não vou faturar mais nada, porque realmente eu encerrei, em dezembro eu não trabalho, já era, já foi. Fechou, encerramos ali, não há nada que se fazer, tá tudo certo. Agora, se ele fala para mim, Fabinho, eu tenho uma previsão, né? Uma projeção de faturamento até dia 31/12 de mais R$ 30.000, como é o caso aqui. Aí a coisa muda de figura. Aí a gente tem que estudar as opções que esse MEI tem, né, para poder fazer o desenquadramento e seguir um caminho mais seguro, onde ele vai pagar os impostos de forma correta, nem a mais nem a menos, e muito menos pagar multas e juros. Então, nesse caso, ele é prestador de serviço, abriu em 2023, faturou até novembro 80.000, tem uma previsão, né, uma projeção de 30.000 até 31 de dezembro. Agora, uma pergunta: ele emitiu nota fiscal? Não, ele não emitiu nota fiscal, tá? Não emitiu nenhuma nota fiscal, tá? Ele não emitiu nenhuma nota fiscal. Vamos colocar aqui. Perfeito. Aqui, o que é importante saber? Se ele não emitiu nenhuma nota fiscal, emitiu, vamos corrigir. Se ele não emitiu nenhuma nota fiscal, isso significa que nenhum dado dele referente às notas fiscais foram para a Receita Federal. Esse é um ponto. Mas aí eu perguntei para ele assim: como é que você faz os seus recebimentos, tá? Como é que você faz aí os seus recebimentos? O que que ele me disse? Os meus recebimentos eu faço, ó, os meus recebimentos eu faço pela máquina do cartão e Pix. Foi isso que ele falou para mim. Aí aqui a gente já tem um problema, né? Não emitiu nota fiscal, porque o MEI não é obrigado, mas esses recebimentos aqui provavelmente já estão na base da Receita Federal. Já estão na base da Receita Federal, tá? Então é muito importante que a gente pense bem qual ação a gente vai tomar para que esse MEI não seja punido lá na frente, por conta desses recebimentos aqui, se ele vier a não declarar. Então, a gente tem esse caso: prestador de serviço, 2023, 80.000 em 2024, tem uma projeção de 30.000, não emitiu nenhuma nota fiscal, mas recebeu por meio de maquininha de cartão e Pix. Quais são as opções? O que fazer nesse caso? Opção 1, e aí eu quero que vocês escrevam para mim depois, se vocês concordam ou não, tá? Esse cliente, ele já vem com uma ideia na cabeça de que ele queria baixar o MEI, tá? A primeira coisa que ele queria era baixar o MEI. Ele falou: não, eu quero baixar o MEI e pronto, porque eu não vou pagar nada, eu quero baixar o MEI, tá? Isso ele já veio na cabeça. Beleza. Qual que é a desvantagem aqui dele baixar esse MEI? A desvantagem dele, gente,
além, claro, né, de estar indo contra a legislação, de estar fazendo uma coisa fora da legalidade, a desvantagem é que ele tem que fechar todas as contas, né? Fechar todas as contas, fechar as contas jurídicas dele. Exatamente isso, ele tem que fechar as contas jurídicas, tá? Ele tem também, gente, aqui, tá? No caso dele, que encerrar a maquininha de cartão, porque esse CNPJ não vai existir mais, como é que ele vai manter essa maquininha de cartão? Essas duas coisas ele tem que fazer. E aí ele falou para mim, isso é um problema, porque meus clientes já estão acostumados, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu falei, então a gente tem que pensar nessa sua primeira opção, que você já veio com ela na cabeça, baixar o MEI. Desvantagem, tem que fechar as contas jurídicas, encerrar a máquina de cartão. É um ponto negativo, certo? Até aqui tudo bem? Então tá. Se ele baixar o MEI, ele vai ter que abrir um novo MEI, né? Ele vai abrir um novo MEI que não tem histórico, certo? Que é uma empresa com data nova de abertura. Que de repente, o tipo de cliente que ele for trabalhar no futuro, isso pode ser ruim. Porque o cliente vai falar assim: mas desde quando você tem essa empresa aberta? Aí vai ver que a empresa não tem nem um ano, não tem nem 6 meses, e isso é ruim. E muitos negócios, tá? Principalmente esse cliente aqui, que ele é prestador de serviço para grandes empresas, tá? Na área do marketing. Então, aí é um problema mesmo para ele. E ele não tinha pensado nisso. Ele vai ficar sem um histórico, né? Se ele faz isso, se tem um MEI que faz isso todo ano ele está com o CNPJ novo, além dele poder ser atuado a qualquer momento pela Receita Federal por fraude, né, ele também passa uma má impressão para os seus clientes. Isso é certo, tá? Então, ele veio com a ideia da opção 1, né, de baixar o MEI, quero baixar o MEI, e eu falei para ele, olha, a desvantagem é que você vai ter que fechar as contas jurídicas, vai ter que encerrar a maquininha de cartão, e quando você abrir um novo MEI, você não vai ter história, tá? E qual que é o outro problema, tá? Qual que é o outro problema aqui dele pegar e baixar essa empresa? A Receita, tá? Ela pode sim cobrar dele, tá? Cobrar dele os últimos, tá? 5 anos. Pode sim cobrar dele os últimos 5 anos que ele, porventura, tenha extrapolado esse limite, tá? Extrapolado esse limite. Vamos supor que aqui em 2023 ele tenha extrapolado o limite. Ele não falou nada, né? Mas vamos supor que ele tenha extrapolado, a Receita já pode estar de olho nele. Então, esse é um risco que ele vai correr também. Aí você deve estar falando assim, mas sabia, ele tem uma projeção de 30 mil, né? Ele tem uma projeção de 30 mil, ele não faturou 30 mil ainda, né? Ele não ultrapassou o limite. Sim, mas o que a gente está fazendo aqui, o que o cliente pediu foi, Fabi, eu quero saber, se eu ultrapassar o limite de 30 mil, eu não vou desenquadrar, o que que acontece? Então, aqui a gente está estudando da seguinte forma, eu tenho o MEI que faturou 80 mil, tem uma projeção de mais 30, né? Quais são as opções dele depois que ele extrapolar aqui o limite? E aí, o que que esse cliente quer? Ele quer baixar o MEI, e eu estou apresentando para ele os problemas que ele pode ter e as desvantagens que ele pode ter. Um outro problema que ele vai ter aqui, qual que é? Ele vai ter, ele vai entregar, ó, presta atenção, ele vai entregar uma declaração falsa. Sim, porque a declaração anual, a declaração anual do MEI, né? Ele vai colocar um valor a menor, vai colocar um valor a menor do que de fato foi, certo? Porque quando a gente fecha a empresa, vamos colocar aqui problema um, né? Problema um, vamos colocar aqui problema 2. Porque quando a empresa você dá baixa, você tem que entregar a declaração de extinção, que é essa declaração aqui, ó. E aí nela a gente tem que colocar quanto que ele faturou. E ele vai estar entregando uma declaração falsa. E ele pode até ser aí intimado e ter problemas
com a Receita Federal não só por conta do fiscal, né, do fisco, mas também aí ser acusado por fraude, por entregar uma declaração que não é verdadeira. Então, aqui, quais seriam as opções dele? Aqui eu não indicaria nunca que ele fizesse isso, que é o que ele quer da baixa no meio. Eu não indicaria que ele fizesse. Por quê? Porque tem todas essas desvantagens aqui, tá? Aqui tem todas essas desvantagens em que ele coloca em risco o seu patrimônio, que ele vem construindo até agora. Então, na opção um, que é a que ele quer, eu não indicaria de forma alguma, e foi o que eu falei para ele. Depois, a gente foi para a opção 2. Qual é a opção 2? A opção 2 é desenquadrar, né? Vamos fazer o desenquadramento de MEI para Simples Nacional. Perfeito? Para Simples Nacional. E ele vem para cá tranquilamente. Qual que é a desvantagem aqui? Tá? A desvantagem é que ele vai ter que pagar imposto, né? Vai pagar, vai pagar impostos, né? Mas qual é a vantagem de fazer isso agora? De fazer isso agora e não ali igual no primeiro caso, que ele queria esperar chegar dezembro para poder fazer ali o que ele precisava fazer. Não, vamos fazer agora, que nós estamos em novembro e você ainda não ultrapassou. Qual que é a vantagem? Pagar menos impostos, né? A desvantagem é pagar impostos, mas se fizer agora, a vantagem é pagar menos impostos, porque você vai fazer um desenquadramento, né, de novembro para frente. Então, a gente vai desenquadrar de novembro para frente. Então, já fica muito melhor, certo? A sua empresa, ela continua, né? A empresa continua com o histórico, a empresa continua com o histórico, né? A empresa não precisa baixar suas contas bancárias, não precisa, porque tudo vai ficar regular, então isso é muito bom, tá? Aqui, nessa segunda opção também, né? Ele vai começar em dezembro, né? Então, ele se torna Simples Nacional em dezembro, tá? De 2024. E ele vai pagar sobre. Lembra que ele falou que a projeção é 30 mil? E lá em janeiro, né? Em janeiro, ele vai pagar sobre os 30 mil na alíquota de 6%, tá? Que é de promoção de vendas, no caso dele. Então, ele vai pagar na alíquota os 30 mil, não vai pagar nada retroativo. O que mais aqui que ele vai fazer? Aqui ele vai ter o custo, né, de um certificado digital que ele vai comprar, né? Ele vai ter também aqui, gente, ó, o que que ele vai ter aqui? Ele vai ter 11% sobre o valor do Prolabore, né? O valor do Prolabore que ele vai escolher, tá? Esse Prolabore, ele é obrigatório, tá? Ele vai escolher. Vai ter também imposto de renda sobre o Prolabore, mas dependendo do valor que ele escolher como Prolabore. De repente, o valor que ele escolher sobre o Prolabore, né? De repente, se ele escolher um valor abaixo da tabela, ali 2.700, não vai ter o imposto de renda, mas eu gosto sempre de colocar que pode sim ter o imposto de renda. Ele vai ter dois valores aqui, né? Que ele vai pagar o custo da transição, né? Ele vai pagar o custo da transição para a contabilidade fazer, né? Todo esse processo. Ele vai pagar aí a mensalidade, né? Dessa contabilidade que ele vai contratar e vai pagar também as taxas desse desenquadramento, tá? Isso tudo ele fazendo bem certinho, do jeito que eu orientei ele aqui. A gente não esperando, igual ele quer aqui, ó, esperar até janeiro de 2025, né? Nesse caso.
Aqui nesse caso, a gente daria baixa, né? E ele assumiria todo o risco. Nesse caso aqui, ó, vamos colocar aqui, ele assume todo o risco, ó, assumir o risco de ser autuado pela Receita Federal em 5 anos, tá? E começar com o MEI novo, né? E fazer do jeito que ele queria fazer no início, antes de eu apresentar tudo que ele poderia ter de problema. E já aqui, ó, né? Aqui começa, ele começa a crescer, né? Ele começa a criar uma empresa de fato, uma empresa com estrutura, tá? Então aqui ele começa a crescer e começa a ter mais tranquilidade para poder fazer o negócio girar. Então aqui, ó, ele vai fazer na opção 2, desenquadramento do MEI para o Simples. Isso lembrando que ele está com 80 mil, procurou em novembro, mas num ele quer assumir o risco e dar baixa na empresa lá em janeiro, tá? Depois que ele já ultrapassou o limite, tá? Para dar tempo de baixar tudo aqui e fazer tudo que ele tem que fazer. Mas a opção que a gente deu para ele foi desenquadramento do MEI para o Simples. A desvantagem é pagar imposto, não há o que se fazer, né? A vantagem é pagar menos imposto de novembro para frente, né? Novembro não, né, gente? Aqui vai ser dezembro, né? Porque a gente vai desenquadrar de 1º de dezembro, tá? Vamos corrigir aqui, tá? De dezembro para frente, a empresa continua com o histórico, não precisa baixar suas contas bancárias, se torna Simples Nacional em 12 de 2024. Janeiro vai pagar sobre os 30 mil na alíquota dos 6%, vai comprar um certificado digital, vai pagar 11% sobre o valor do Prolabore, né? A partir de dezembro. O imposto de renda vai depender do valor de Prolabore que ele escolher. O custo da transição da contabilidade, que vai variar de estado para estado, profissional para profissional. Essa mensalidade também vai variar, tá? E as taxas desse desenquadramento, que vai variar aí, de acordo com o seu estado também, que são as taxas da junta comercial e da prefeitura. Fazendo isso, gente, você consegue entender, né, um pouco mais sobre como é feito esse estudo quando o MEI chega para a gente. Então, você que é MEI, vocês imaginam, a gente tem todas essas informações aqui e a gente vai conversando com vocês, entendendo que vocês já fizeram, o que vocês querem fazer, para que a gente possa, de fato, orientar vocês da melhor forma possível. Assumir um risco nunca é o melhor, nunca, 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 tá? Então, a gente sempre vai trazer o que acontece se você resolver assumir o risco, está tudo bem, você assina o termo, que está ciente que a gente avisou e segue a vida, tá? Ou você começa a crescer e cria uma empresa com estrutura, que é fazendo aqui corretamente, podendo colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que está pagando apenas aquilo que de fato você tem que pagar, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, e não está gastando dinheiro com multas e juros. Agora eu quero saber de você. Nesse caso aqui, o que você faria? Você que é MEI, empreendedor, prestador de serviço, o que você faria? Você assumiria o risco ou você começaria a crescer? Responde para mim aqui embaixo.